Imagine que durante o Brasil Império algum escravo fosse preso. Alguns anos, talvez prisão perpétua ou até mesmo condenado à morte. Mas e se o crime que ele cometeu fosse perdoado, ele pudesse sair da prisão ou não fosse mais condenado à morte? O que aconteceria com ele? Ele voltava para o seu senhor que nesse momento já tinha perdido um escravo ou se tornava livre? E ainda, isso realmente podia acontecer? Ele realmente podia ter o seu crime perdoado? Se você ficou curioso, assiste esse vídeo aqui que eu vou te contar. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Antes de começar esse vídeo, só quero sempre de lembrar você de seguir eu e o canal nas nossas redes sociais para me ver falando de história fora do YouTube e tudo aquilo que você bem já sabe nesse momento. Mas vamos aqui para o nosso vídeo. Primeiro de tudo, começando do começo, quais crimes eram esses que eram cometidos pelos escravos e os levavam à prisão? Os crimes mais sérios que a gente vai ter se enquadravam na Lei de 10 de junho de 1835. Que enquadrava ali os crimes que eram cometidos contra o seu senhor, contra a família dele ou ainda contra o seu feitor. Muitas vezes uma agressão ou até mesmo a morte. E esses crimes, por serem os mais sérios, muitas vezes condenavam o escravo que os cometeu à morte. Ele era condenado e era executado em praça pública. Isso era o mais sério que podia acontecer. Tinha também crimes menos graves, como pequenos furtos ou ainda agredir pessoas que não fossem o seu senhor. Estes crimes, de acordo com o julgamento, podiam ainda sentenciar o escravo à morte ou trabalho forçado nas chamadas galés. Mas muitas vezes ele acabava, tendo penas menores de alguns anos. E aí, o escravo era condenado, ele podia fazer mais alguma coisa para tentar se livrar da pena? Sim, podia. A partir da Constituição de 1824, o imperador, Dom Pedro I, e depois o seu filho, Dom Pedro II, podiam libertar pessoas, libertar escravos ou ainda diminuir a pena deles de acordo com o crime cometido. E vale lembrar que muitas vezes esses crimes eram perdoados pelo imperador porque esses escravos enviavam cartas ao imperador para que os crimes ali fossem aliviados ou perdoados. E vale lembrar também que, embora muitas vezes houvesse esse perdão, o número de crimes perdoados era bem pequeno. Para você ter um pouco de noção de quais eram esses números, eu vou trazer para você aqui alguns deles que constam ali no livro de registro do ministro da Justiça dessa época. Vamos pegar, por exemplo, esse espaço entre o ano de 1874 e 1879. Nessa época, 117 escravos foram perdoados pelo imperador, mas somente 13 deles tiveram perdão total da pena. A maior parte deles diminuía alguns anos ali dentro da pena ou trocava a prisão perpétua por alguns anos de trabalho forçado nas galés. Só que, ok, como a gente já viu, o escravo podia ser perdoado e algumas vezes era, e aí eu te pergunto, quando o escravo era perdoado, o que acontecia com ele? Afinal, no momento que o escravo é condenado à morte ou ainda é condenado à prisão perpétua, o seu senhor perde aquele escravo, afinal ele não vai mais voltar. E se o escravo é perdoado, ele volta para o senhor, ele volta para a escravidão? A verdade é que na década ali de 1870 teve um longo debate sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês. Um advogado chamado Cunha Figueiredo evoca nessa época o direito romano para dizer que existem os escravos que são condenados à prisão perpétua e existem também aqueles condenados que eram servos da pena. Cunha Figueiredo está fazendo isso evocando aqui nesse momento o direito romano, o qual diz que servos da pena são aqueles que, quando condenados, perdem totalmente o seu direito civil. E de acordo com Cunha Figueiredo, marotamente, aqueles que eram condenados à prisão perpétua deveriam voltar a serem escravos e aqueles que fossem servos da pena, após perdoados, poderiam ser livres. E por que eu digo que Cunha Figueiredo fez isso marotamente? Pelo seguinte, existiam presos condenados à prisão perpétua no Brasil, mas não existiam servos da pena no Brasil, ou seja, todos os escravos, de acordo com Cunha Figueiredo, deveriam voltar a ser escravos após libertados. Outro sujeito que também foi contra isso foi o Barão de Três Barras, em que ele disse basicamente que um escravo que recebeu o perdão da prisão perpétua ou de uma execução à morte, ele não poderia se tornar livre, mas ele também não poderia retornar para o seu senhor, afinal, se ele muitas vezes cometeu um crime, ou ainda cometeu talvez um crime que afetou o seu senhor,
voltar ali ao trabalho junto dele poderia ser uma ameaça à morte daquela pessoa. Com a solução que o Barão de Três Barras trouxe então aqui pra gente, ele afirmou que o escravo, após ser perdoado, deveria continuar sendo escravo, porém, deveria ser um escravo do Estado. Ele pertenceria então ao Império. José Tomás Nabuco de Araújo, nesse debate, foi totalmente contra essa decisão, principalmente pelo fato de que ela era inconstitucional. Afinal, uma lei de 1871, anterior a esse debate, libertava todos os escravos que pertenciam ao Estado Imperial brasileiro. Então essa proposta aqui do Barão de Três Barras não fazia o mínimo sentido dentro da lei brasileira. Nabuco de Araújo também afirmou que o escravo não poderia retornar ao seu senhor e continuar sendo escravo, afinal, o perdão era algo que deveria beneficiar o escravo e jamais beneficiar o seu senhor que tinha a posse dele no passado. E assim, com essas discussões, ao final, um escravo que fosse condenado à morte e à prisão perpétua e depois recebesse o perdão imperial, tornava-se livre. Só que vale sempre lembrar que esse número de escravos que se tornava livre depois disso era muito pequeno. A estimativa que a gente tem é de que o número era de 3 a 6 por ano, ou seja, muito pouco. E também vale lembrar que, desses escravos libertados que recebiam o perdão da prisão perpétua ou de uma pena de morte, nenhum deles cometeu aqueles crimes previstos ali na lei de 1835 que eu falei para vocês, que era um crime de violência ali contra o seu senhor ou a família dele. Uma coisa interessante que a gente vê, porém, é que no início dessa prática aqui, do perdão imperial aos crimes, os crimes que eram perdoados muitas vezes eram principalmente os crimes menores, pequenos delitos. Com o avançar ali do tempo, principalmente a partir da década de 1870, não à toa é quando tem esse grande debate aqui, dentro da justiça brasileira, é quando começam a ser perdoados e ser libertados escravos que cometeram crimes um pouco mais sérios. Então, no fim, realmente eram libertados esses escravos, eles se tornavam livres depois de terem seus crimes perdoados. Mas repito mais uma vez porque é sempre importante. Não era uma prática muito comum e acontecia com um número bem pequeno de escravos. E bem, esse daqui foi o nosso vídeo, só quero lembrar que esse vídeo foi inteiro feito aqui em cima de um artigo chamado Cartas ao Imperador, os pedidos de perdão dos réus, escravos e a decisão de 17 de outubro de 1872, de Ricardo Figueiredo Pirola. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram e querem saber mais a respeito, esse texto está aqui na descrição para você dar uma lida e ver ele muito mais detalhadamente, com vários outros números de escravos que eram libertados ou não e crimes que eles cometiam aqui nesse período. E sempre aquilo, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar o canal com todo mundo. De resto, nós nos vemos na próxima semana. Um abraço.